Mateus capítulo 27. E, chegando a manhã, todos os principais sacerdotes e os anciãos do povo tomaram conselho contra Jesus, para o matarem. E eles, maniatando, levaram-no e o entregaram a Pôncio Pilatos, o governador. Então Judas, o que o traíra, vendo que ele fora condenado, arrependeu-se e devolveu as 30 moedas de prata aos principais sacerdotes e anciãos, dizendo: Eu pequei, traindo sangue inocente. E eles disseram: O que é isso para nós? Veja você isto. E ele lançou as moedas de prata no templo, e partindo, foi enforcar-se. E os principais sacerdotes, tomando as moedas de prata, disseram: Não é lícito colocá-las no tesouro, porque são preço de sangue. E, tomando o conselho, compraram com elas o campo de um oleiro, para a sepultura dos estrangeiros. Por isso aquele campo tem sido chamado de o campo de sangue, até ao dia de hoje. Então cumpriu-se o que foi dito pelo profeta Jeremias, dizendo: Eles tomaram as 30 moedas de prata, preço do que foi avaliado, que os filhos de Israel avaliaram, e deram-nas pelo campo do oleiro, assim como me ordenou o Senhor. E Jesus ficou em pé diante do governador, e o governador lhe perguntou, dizendo: És tu o rei dos judeus? E disse-lhe Jesus: Tu o dizes. E ele, quando acusado pelos principais sacerdotes e pelos anciãos, nada respondeu. Disse-lhe então Pilatos: Não ouves quantas coisas testificam contra ti? E ele não respondeu uma palavra sequer, de modo que o governador se admirou muito. Ora, o governador costumava soltar um preso durante a festa, quem eles escolhessem. E eles tinham então um preso famoso, chamado Barrabás. Portanto, estando eles reunidos, Pilatos disse-lhes: Qual quereis que eu vos solte? Barrabás, ou Jesus, chamado Cristo? Pois ele sabia que por inveja o haviam entregado. E, estando ele assentado no tribunal, sua esposa mandou-lhe dizer: Não te envolvas na questão desse justo, porque eu muito sofri hoje em sonho por causa dele. Mas os principais sacerdotes e os anciãos persuadiram a multidão a pedir Barrabás, e para Jesus ser morto. O governador lhes respondeu, dizendo: Qual desses dois quereis vós que eu solte? E eles disseram: Barrabás. Pilatos disse-lhes: O que então eu farei com Jesus, que se chama Cristo? Eles todos disseram: Seja crucificado. E o governador lhes perguntou: Por quê? Que mal ele fez? Mas eles clamaram ainda mais, dizendo: Seja crucificado. Vendo Pilatos que nada conseguia, mas antes que um tumulto fora criado, tomando água, lavou suas mãos diante da multidão, dizendo: Eu sou inocente do sangue desta pessoa justa. Vede vós. E, respondendo todo o povo, disse: O seu sangue seja sobre nós e sobre nossos filhos. Então lhe soltou Barrabás, e tendo açoitado Jesus, entregou-o para ser crucificado. Então os soldados do governador levaram Jesus ao pretório, reuniram junto a ele o batalhão de soldados. E, despindo, vestiram-lhe um manto escarlate. E eles trançaram uma coroa de espinhos, a colocaram sobre a sua cabeça, e em sua mão direita uma cana, e, ajoelhando diante dele, o zombavam, dizendo: Salve, Rei dos Judeus! E, cuspindo nele, tomaram-lhe a cana, e batiam-lhe na cabeça. E, depois de o terem zombado, tomaram-lhe o manto, e puseram-lhe as suas próprias vestes e o levaram para crucificá-lo. E saindo, eles encontraram um homem sireneu, chamado Simão, a quem obrigaram a levar a sua cruz. E, eles chegando a um lugar chamado Gólgota, que quer dizer, lugar da caveira, eles deram-lhe para beber vinagre misturado com fel, mas ele, provando, não quis beber. E eles o crucificaram, e repartiram as suas vestes, lançando a sorte, para que pudesse se cumprir o que foi dito pelo profeta: Eles repartiram entre si as minhas vestes, e sobre a minha túnica lançaram a sorte. E, sentando-se, o guardavam ali. E puseram-lhe por cima da cabeça a sua acusação escrita: Este é Jesus, o Rei dos Judeus. E foram crucificados com ele 2 ladrões, um à direita, e outro à esquerda. E os que passavam insultavam ele, sacudindo a sua cabeça, e dizendo: Tu que destróis o templo, e em 3 dias o reedificas, salva-te a ti mesmo. Se tu és o Filho de Deus, desce da cruz. De igual modo também os principais sacerdotes, zombando com os escribas e anciãos, diziam: A outros salvou,
a si mesmo não pode salvar. Se és o rei de Israel, desça agora da cruz, e nós acreditaremos nele. Ele confiou em Deus, liberta-o agora, se ele quiser, pois ele disse: Eu sou o Filho de Deus. E também os ladrões, que foram crucificados com ele, lançaram o mesmo insulto. E desde a hora sexta houve trevas sobre toda a terra, até a hora nona. E cerca da hora nona bradou Jesus em alta voz, dizendo: Eli, Eli, lama sabactani, isto é, meu Deus, por que tu me abandonaste? Alguns dos que estavam ali, ouvindo isso, diziam: Este homem chama por Elias. E logo um deles correu, tomou uma esponja, e embebeu-a em vinagre, e pondo-a em uma cana, dava-lhe de beber. Os outros disseram: Deixa, vejamos se Elias vem salvá-lo. Jesus, novamente bradando em alta voz, rendeu o espírito. E eis que o véu do templo se rasgou em dois, de alto a baixo, e tremeu a terra, e fenderam-se as rochas. E os sepulcros se abriram, e muitos corpos de santos que dormiam foram ressuscitados. E, saindo dos sepulcros, depois da sua ressurreição, entraram na cidade santa, e apareceram a muitos. Ora, o centurião e os que com ele guardavam a Jesus, vendo o terremoto e as coisas que haviam sucedido, tiveram grande temor, e disseram: Verdadeiramente este era o Filho de Deus. E estavam ali muitas mulheres, olhando de longe, que tinham seguido Jesus desde a Galiléia para o servir. Entre as quais estavam Maria Madalena, e Maria, mãe de Tiago e de José, e a mãe dos filhos de Zebedeu. Ao anoitecer, veio um homem rico de Arimateia, chamado José, que também era discípulo de Jesus. E ele foi a Pilatos e pediu o corpo de Jesus. Então Pilatos mandou que o corpo lhe fosse entregue. E José, tomando o corpo, envolveu-o em pano limpo de linho. E o deitou no seu próprio túmulo novo, que havia esculpido em rocha, e, rodando uma grande pedra para a porta do sepulcro, partiu. E estavam ali Maria Madalena e a outra Maria, assentadas defronte do sepulcro. No dia seguinte, que seguiu o dia da preparação, reuniram-se os principais sacerdotes e os fariseus perante Pilatos, dizendo: Senhor, lembramo-nos de que aquele enganador, quando ainda vivo, disse: Depois de 3 dias eu vou ressuscitar. Ordena, portanto, que o sepulcro seja protegido até ao 3º dia, para não suceder que, vindo os discípulos à noite, o furtem e digam ao povo: Ele está ressuscitado dentre os mortos, e assim o último erro será pior do que o primeiro. Disse-lhes Pilatos: Tendes a guarda, ide e protegei o máximo possível. Assim eles foram, e tornaram o sepulcro seguro, selando a pedra, e deixando ali a guarda. Continua durante a semana. Inscreva-se para que esse projeto da Bíblia King James 1611 continue. Leia pelo menos um capítulo por dia. Os capítulos saem durante a semana. Entre nesse propósito, e seja abençoado. Até mais!